Graça e paz idênticos, seja muito bem-vindo aqui a mais um Fundamentos do nosso movimento. Hoje o fundamento de número 12 é motivado por convicções e não por carências. E o objetivo do nosso papo aqui é a gente compreender um pouco de como funciona a motivação daquele que nasceu de Deus. Como que ele pauta a sua vida, qual que é o motivo para ele agir. Queria dizer para vocês que o vídeo de hoje é bastante importante para o nosso movimento, porque a gente considera que tudo aquilo que é baseado na nossa motivação é de onde Deus avalia. A palavra de Deus diz que Deus é quem esquadrinha as mentes e os corações. Então, é Ele quem sabe as nossas motivações. A gente pode até executar algumas ações e esconder as nossas motivações, mas de Deus isso não é possível. Então, uma vez nascidos de Deus, a gente vai tentar entender hoje quais são as nossas motivações, se elas são motivadas por aquilo que nos falta ou se ela é motivada por aquilo que já está sobre a nossa vida. Então, a primeira convicção pela qual os filhos de Deus são motivados a agir no mundo está em Efésios, no capítulo 5, versículo 1. O texto diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aqui tem um detalhe bem importante a respeito da nossa vida no reino de Deus, como filhos de Deus. O texto está dizendo assim: imitem a Deus como quem é filho. Não imite a Deus como alguém que está tentando se tornar alguém que você não é. Imite a Deus na convicção de que você é filho. Isso é bem importante, porque a primeira coisa que em geral às vezes nos falta e a gente quer trabalhar para tentar alcançar é uma noção de identidade, é uma noção de se tornar alguém que eu gostaria de ser. Então eu gostaria de ser como Deus, então eu faço um esforço para chegar lá. E aqui o texto bíblico está dizendo para a gente que não, que é para a gente imitar a Deus como quem já tem convicção de que é filho de Deus. E isso muda tudo, muda significativamente, porque um filho, quando imita um pai, ele está imitando não com uma preocupação se ele vai conseguir ser ou não. Ele está imitando porque ele gosta, porque ele admira o pai e porque ele tem no seu DNA impulsos que vão levar ele a imitar o pai em diversas coisas. Quando a gente está falando aqui de ser imitadores como filhos amados, a gente pode se lembrar inclusive daquele momento em que a serpente falou com Eva no Éden e disse assim: se você comer isso aqui, você vai ser igual a Deus. E foi justamente aí que Eva caiu no pecado, quando Satanás colocou em xeque a identidade dela e ela creu em Satanás e fez aquilo que Satanás tinha pedido para ela. Ou seja, uma doutrina de demônios, uma doutrina maligna, uma doutrina de Satanás é fazer você viver tentando mover o seu braço para se tornar alguém que você não é. Não. No reino de Deus, a gente vive o reino de Deus na certeza de que a gente é. É a nossa identidade que se traduz dali para frente e não o contrário. Outra convicção que vem e que contrasta com as nossas carências está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, e diz o seguinte: fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O texto está dizendo o seguinte: esses desejos malignos da juventude, em geral, são desejos de coisas que nos faltam e que muitas vezes a gente acha que se a gente fizer, se a gente colocar em prática esses desejos, nós vamos ser incluídos e vamos experimentar as coisas deliciosas da vida, mas no fundo são desejos que são malignos, porque não são pautados em justiça, fé, amor e paz. Ou seja, toda vez que você tiver um desejo dentro do teu coração, você tem que fazer esse crivo, esse desejo parte de justiça, de fé, de amor e de paz, das convicções que me foram colocadas como filho de Deus. Se sim, você toma a frente e vive esse desejo. Caso contrário, você fuja, como o texto bíblico está orientando para nós aqui em 2 Timóteo 2,22, que você fuja desse desejo para que você possa experimentar e manifestar a sua identidade em Jesus. Ou seja, a gente também, como filhos de Deus, não pauta a nossa vida com base nos nossos desejos sobre aquilo que nos falta, mas na convicção de justiça, fé, amor e paz. Uma outra característica importante aqui de contraste entre convicção e carência está baseado no fato de que, como filhos de Deus, a gente pauta a nossa vida na certeza de que a bênção está sobre nós e que porque a bênção está sobre nós, nós podemos ser a bênção na vida de outras pessoas. Ou seja, na convicção de que bênção não é para ter, mas bênção é para ser. E como que a gente sabe isso? Porque Deus, quando criou todas as coisas, a gente vai lá em Gênesis 1, a gente vai ver que o texto diz no versículo 28 que Deus abençoou aquele casal, Adão e Eva, e disse a eles: sejam férteis e multipliquem-se. Então nesse texto está dizendo que Deus abençoou primeiro, inclusive na continuação ali nos versículos 29 e 30, ele vai dizer que ele deu todas as coisas, as plantas que nascem e produzem sementes, as árvores,
tudo, absolutamente tudo ele deu, e inclusive deu de tudo aquilo o alimento. Ou seja, Deus criou em 6 dias todas as coisas e providenciou todas as coisas que o homem necessitava para poder viver. E depois colocou o homem, e não o contrário. Não colocou o homem primeiro para o homem tentar correr atrás do que ele tinha. Deus, na verdade, colocou toda essa bênção à disposição do homem para que ele pudesse viver em plenitude e abundância. Então a gente não vive como quem está procurando uma bênção, a gente não vive como quem está querendo ser abençoado por Deus. A gente vive na convicção de que essa bênção já chegou sobre a nossa vida. Quando a gente fala sobre isso, não dá para separar as nossas carências também daquilo que é material. Aliás, eu sinceramente acho que muitas vezes a gente pauta a nossa vida correndo atrás de coisas materiais, principalmente, que a gente não tem, que a gente tem falta, e por isso que a gente pauta as nossas ações, os nossos projetos, tudo com base nisso daí. Só que o texto bíblico vai ensinar uma coisa muito bonita pra gente. O texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 a 33, diz o seguinte: observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem e nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se tão bem como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. O que está claro para nós aqui, nesse texto, é que o próprio Deus está dizendo que tanto o passarinho quanto as flores, ele quem vestiu as flores e ele que deu o alimento para os passarinhos, que nem sequer ajuntam em celeiros, ou seja, o passarinho nem sabe que ele vai comer amanhã, mas ele não guarda a comida do dia de agora para o dia seguinte, porque ele tem certeza que essa bênção está disponível o tempo todo. Certa vez um amigo meu foi para uma missão ribeirinha na Amazônia e ele perguntou para um pescador assim, mas como que você sabe que amanhã vai ter peixe? Aí ele falou assim, porque sempre tem peixe. Ou seja, se eu botar a minha varinha lá, vai ter peixe na hora que eu tirar. Ou seja, isso parte do coração de quem entendeu quem Deus é. Ou seja, que nunca vai deixar faltar nada para aquele que é filho de Deus. Então, quando a gente se concentra nisso, a gente vive com a certeza de que tudo aquilo que a gente precisa para viver já está disponível e que a gente vai tomar posse disso em algum momento da nossa vida, na eternidade, e que uma vez que eu tenho convicção que tudo está disponível, eu não fico me preocupando com aquilo que está me faltando, mas eu me ocupo das convicções que Deus já colocou no meu coração, dentre elas de que inclusive as coisas que eu preciso, materiais, para dar continuidade à minha existência, estão disponíveis para mim enquanto eu estiver existindo nessa experiência humana. Eu gostaria de terminar inclusive essa nossa reflexão pensando ali em Filipenses 4,19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida e para mim, meu irmão. Ou seja, Deus vai suprir todas as coisas, porque já está disponível nele, as riquezas já estão disponíveis, as gloriosas riquezas estão disponíveis em Jesus Cristo. E esse Jesus vive em você. E se ele vive em você, tudo aquilo que está em Cristo está em você. Ou seja, todas as gloriosas riquezas de Jesus estão em você também. Sendo assim, você não precisa pautar a sua vida com base naquilo que te falta, mas você deve pautar a sua vida e ocupar a sua vida naquilo que você tem convicção de que você já recebeu. Então há uma diferença muito grande no estilo de vida de um filho de Deus com base nessa troca da motivação, né? Não trabalhar mais com base no que falta, mas na certeza do que já se tem. Que Deus abençoe você, que a paz de Deus esteja sobre sua casa e que você se lembre todos os dias de que a bênção que você precisa você já recebeu. Que Deus te abençoe.